Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar o método Execute Delete do Entity Framework Core que atua excluindo grandes quantidades de dados de forma otimizada. Então, para nós entendermos como este método funciona, nós vamos recordar como que o Entity Framework Core atua excluindo os dados do modelo. Por padrão, o Entity Framework Core ele rastreia as alterações em entidades usando o Change Tracker e em seguida ele envia as atualizações para o banco de dados quando um dos métodos Save Changes é chamado. Esse mecanismo é uma forma conveniente de enviar inclusões, atualizações e exclusões de uso geral para o banco de dados, e essas alterações também são agrupadas para reduzir o número de idas e vindas ao banco de dados. Então, para ilustrar isso, vamos supor que eu preciso excluir todos os produtos com status inativo em um sistema de vendas usando a abordagem tradicional. Esta operação vai usar este código por padrão. Então, no laço ForEach, eu estou iterando uma coleção de produtos obtida do contexto. E a cláusula where aqui, filtra os produtos atingindo apenas os produtos com propriedade ativo definida como false. Então, a variável produto representa cada produto inativo que é recuperado do banco de dados. Dentro do laço, eu tenho a instrução remove, que marca a entidade produto especificada para a remoção do DB7 produtos. Isso vai marcar o produto para exclusão, mas a exclusão real no banco de dados não vai ocorrer até que o método SaveChanges seja chamado. Então, nessa instrução, eu estou confirmando as alterações feitas no contexto e estou aqui efetivamente removendo os produtos que estão marcados para exclusão do banco de dados. Então, observe que este código aqui, ele usa uma forma não muito eficiente de executar essa tarefa de exclusão. Por quê? Porque nós consultamos o banco de dados em busca de todos os produtos que correspondem ao nosso filtro. Em seguida, nós materializamos e rastreamos todas essas instâncias no modelo através do Change Tracker. Depois nós informamos ao controlador de alterações do Entity Framework Core, que é o Change Tracker, que cada produto precisa ser removido usando o método remove, e depois nós aplicamos essas alterações chamando o método Save Changes. Isso vai gerar uma instrução delete para cada produto. Então, são realizadas todas essas operações, inclusive todas essas instâncias, elas são carregadas para a memória. Por isso que no Entity Framework Core 7 foi introduzido o método Execute Delete. Então, esse método ele se propõe a fazer a tarefa de exclusão de dados de forma mais eficiente. E ele foi introduzido no Entity Framework Core 7, embora ele funcione da mesma forma que no Entity Framework Core 8. Então, o método Execute Delete ele permite realizar as operações de exclusão de forma otimizada sem envolver o rastreador de alterações, que é o Change Tracker. Assim, para excluir os produtos inativos usando o método Execute Delete, o código usado ele estaria resumido a esta linha de código aqui. Então aqui eu estou usando um operador link para determinar quais produtos devem ser afetados, aqui usando o where e filtrando apenas os produtos ativos. E em seguida eu estou usando o método Execute Delete. Com isso eu estou informando ao Entity Framework Core para executar um delete SQL no banco de dados. Ou seja, esse método ele permite a exclusão de entidades do banco de dados através da execução de uma instrução delete SQL bruta. Isso vai gerar o seguinte comando, um delete from da tabela produtos com a cláusula de consulta que foi definida. Então observe que esse código ele é mais simples e é mais eficiente no banco de dados. Ele não carrega nenhuma informação do banco de dados, ele não envolve o controlador de alterações do Entity Framework Core. Eu posso usar os operadores links arbitrários para fazer a seleção que eu quero aqui, para definir quais produtos eu vou excluir, e essa operação ela é executada imediatamente no banco de dados, em vez de ser adiada até que o Save Change seja chamado. Então o método Execute Delete ele é simples e eficiente, ele realiza essas operações de uma maneira onde eu vou ter um menor consumo de memória e um menor consumo de recursos no meu ambiente. Então com isso eu vou conseguir excluir muitas entidades com um único comando, e essas entidades elas não são carregadas na memória. Então ao invés de eu primeiro
recuperar as entidades, ter todas as entidades na memória, antes de eu poder executar alguma ação sobre elas, e depois confirmar usando o método save changes, esse comando ele faz isso diretamente, sem usar a memória, sem usar o rastreador de alterações, sem usar o save changes. Então, antes de eu mostrar a parte prática, existem alguns detalhes nos quais você deve ficar atento quando você for usar esse método. Eu vou elencar aqui os cuidados que você tem que tomar. Esse método ele é uma operação irreversível. Uma vez que você chamou esse método, os registros excluídos não poderão ser recuperados. Então você deve usar esse método apenas quando a exclusão permanente for realmente necessária. Você tem sempre que verificar se a exclusão de registro não vai violar as restrições de integridade referencial no banco de dados, pois se um registro for referenciado por outras tabelas, a sua exclusão pode causar erros ou inconsistência. Além disso, qualquer entidades rastreadas, elas não serão mantidas em sincronia, porque quando você executa esse método, ele não notifica as alterações para o Change Tracker. E, dependendo do cenário, comandos adicionais poderão precisar ser enviados numa ordem correta para não violar as restrições do banco de dados. Então é importante atentar para esses alertas aqui ao usar o comando execute delete. Então agora eu vou apresentar um exemplo prático que foi criado no Visual Studio 2022. Vou abrir aqui o Visual Studio 2022, onde eu tenho aqui um projeto que foi criado usando o template Console App. Então aqui eu tenho um projeto Console, eu estou usando o Net 8 e estou usando o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então eu vou usar o banco de dados SQL Server aqui como exemplo. Então aqui neste exemplo eu tenho a entidade animal que contém 3 propriedades: animal ID, nome e raça. Eu tenho também a entidade cliente que tem as propriedades cliente ID, nome, o e-mail do cliente, se ele está ativo ou não. E aqui eu estou definindo que um cliente pode ter um ou muitos animais. Então, na classe de contexto, eu estou definindo o mapeamento ORM, onde eu estou mapeando cliente para clientes, animal para animais. Estou definindo aqui o provedor do banco de dados SQL Server. Estou definindo a string de conexão usada aqui no meu contexto. Eu vou criar um banco de dados APETSDB. Vou logar as consultas SQL geradas pelo Entity Framework Core no console, definindo aqui um log to console writeLine. E aqui, no método onModelCreate, que vai ser executado quando a minha aplicação iniciar, eu estou definindo uma Shadow Property para a entidade animal, definindo aqui que Client ID é uma propriedade de sombra da entidade animal. O que vai acarretar isso? Com isso, o Entity Framework Core vai reconhecer que existe uma propriedade Client ID associada à entidade animal no modelo de dados, mesmo que essa propriedade não foi definida explicitamente na entidade. Olha aqui, eu não defini Client ID aqui. Então, usando a Shadow Property, tudo se passa como se eu tivesse definido essa propriedade Client ID na entidade animal. Então, agora, o Entity Framework Core sabe que existe uma relação entre animal e o cliente, através dessa propriedade. Com isso, nós estamos definindo aqui um relacionamento um para muitos entre cliente e animal, usando essa propriedade de sombra. Ou seja, um cliente vai poder ter muitos animais e um animal pertence a um único cliente. É isso que significa essa definição aqui, usando a Shadow Property. A seguir eu tenho aqui uma classe seed database, onde eu tenho um método estático populadb. Esse método ele vai fazer o seguinte, toda vez que ele ser invocado, ele vai excluir o banco usando o método ensureDeleted e depois vai recriar o banco usando o método ensureCreated. Com isso, eu não vou precisar aplicar migração e toda vez que eu quiser popular a tabela, ele vai zerar e vai recriar os dados nas tabelas. Então eu estou usando aqui o método addRange, que adiciona uma coleção de entidades ao contexto do banco de dados. E aqui eu estou incluindo 500 clientes, atribuindo valores aleatórios para a propriedade nome, e-mail e ativo. Aqui eu estou atribuindo a propriedade ativo valores true e false alternadamente. Então eu vou ter 250 clientes ativos e 250 inativos, porque eu tenho 500 clientes. A seguir eu estou incluindo na tabela animais para cada cliente 2 animais.
atribuindo valores aleatórios à raça e a nome. Então eu vou ter 500 clientes e 1000 animais, porque cada cliente tem 2 animais. Então tudo isso aqui, ó, é feito na memória. Aí quando eu dou Save Changes, ele persiste, vai então, com o banco criado, popular as tabelas com esses dados. E aqui na classe Program é onde vai ocorrer aqui a execução da nossa aplicação. Eu tenho um menuzinho aqui, então a primeira opção popular tabelas, ó, eu vou chamar o método popular tabelas. Ele vai criar uma instância do meu contexto, vai chamar aquele método populardb, que é estático, não preciso criar a instância da classe, olha. E aí eu vou exibir quantos clientes animais existem no banco. E aqui eu vou iniciar testando. Primeiro eu vou fazer um teste deletando os animais sem usar o método executeDelete. Então aqui, ó, eu estou dando um for each, percorrendo, ó, os animais no contexto que satisfaçam essa condição. Então aqui eu estou selecionando os animais cujo nome contém a string 1. Aí eu vou marcar todas as entidades que atendem esse critério de consulta para serem removidas. Depois eu vou dar o Save Changes. Isso é a forma tradicional de exclusão. Aí eu vou exibir quantos registros foram excluídos. Depois eu vou deletar os animais com o executeDelete, olha. Então eu vou usar a instrução filtrando, usando o mesmo critério de filtro, só que chamando executeDelete. Então, ó, note que aqui eu não uso Save Changes e eu vou executar isso com uma instrução. Eu vou excluir os animais da tabela. E por último, eu vou mostrar aqui um efeito colateral que você tem que tomar cuidado. É quando eu executar o método executeDelete, onde eu vou excluir todos os clientes inativos, né? Tá vendo? Eu estou definindo where ativo, not ativo. Ó. Então vai excluir todos os clientes inativos. E aí eu vou verificar a tabela animais para ver o que aconteceu com os animais relacionados aos clientes. Então eu vou fechar aqui, vou executar a minha aplicação e nós vamos iniciar. Então, ó, tá aqui a minha aplicação. Então, ó, eu vou popular as tabelas. Então, ó, com isso eu vou criar o banco de dados e vou preencher as tabelas animais e clientes com dados iniciais. Note que ele vai dar aqui as consultas que ele está gerando, ó. Então, ó, olha aqui, ó, ele criou 500 clientes e 1000 animais. Então agora eu vou abrir aqui, ó, o SQL Server Management Studio. Ó, aqui meu banco de dados APETSDB, a tabela Animals. Vamos ver os registros que foram gerados. Olha aqui, ó, mandei ele exibir, ó. Então observe aqui, ó, os dados aleatórios, ó, nome, raça, para animais, né, ó. Então ele criou, ó, 1000 animais, tá vendo, ó, que estão relacionados com os clientes, olha. Cada cliente possui 2 animais. E na tabela clientes, vou mandar ele selecionar e exibir aqui a quantidade. Eu tenho 500 clientes, né? Olha aqui, ó, com nome, e-mail e aqui, ó, observe que, como eu falei, na coluna ativo, eu vou ter inativo, ativo, inativo, ativo. Então eu tenho 250 clientes ativos e 250 clientes inativos. Então tá aqui as minhas tabelas com os dados. Então agora vamos ver o resultado. Primeiro eu vou deletar animais sem usar o método executeDelete. Então vou selecionar a opção aqui, ó, 2 e vou dar um Enter. Ó, ele excluiu 676 animais. Agora observe que olha a quantidade de instruções delete from animais ele gerou, olha, tá vendo? Ó, ele gerou 676 instruções delete, tá vendo? Tá vendo? Eu tô mostrando aqui, ó. Então é assim que funciona a forma tradicional. Então vamos verificar isso no banco de dados. Indo aqui no banco de dados, em animais, vou mandar ele executar aqui novamente. Vamos ver quantos registros que eu tenho aqui. Olha aqui, ó, 324. Então agora todos os nomes que continham a string 1, ó, foram removidos, tá vendo? Esse foi o critério que eu usei no código, né? Olha aqui, ó, nome contains 1. Vamos agora executar a consulta usando o método executeDelete. É o mesmo filtro. Vamos ver o resultado agora. Então eu vou encerrar aqui, ó. Vou executar novamente, porque eu vou recriar o banco, né, ó, com os dados. Então eu voltei a ter 500 clientes e 1000 animais. Agora eu vou deletar os animais com executeDelete, que é a opção 3. Ó. Vou dar um Enter. Olha aqui, ó. Observe que ele gerou uma única instrução, bem mais enxuto, bem mais rápido, não carregou nada na memória, não usou Save Changes, executou diretamente na base de dados. 676 animais foram excluídos. Então, se eu retornar aqui para animal e executar aqui, eu vou ter os 324 que sobraram, né? Note que nome aqui agora não contém nenhum nome com a string 1. Muito bem, então eu vou fechar tudo aqui, ó. Então agora eu vou sair novamente.
E agora, olha, eu vou deletar os clientes inativos. Então eu vou usar o Execute Delete, vou definir esse filtro e vou excluir todos os clientes cuja propriedade ativo estiverem como false. E vamos ver o comportamento com relação à tabela dos animais. Vou executar, vou popular a tabela, então voltei a ter 500 clientes e 1000 animais. Agora eu vou deletar os clientes inativos. Olha aqui, ó. Veja bem, ó, ele deu uma instrução delete from, deletou todos os clientes inativos, ó, então ficaram 250 clientes na tabela, porque eu tinha 250 ativos, 250 inativos. Ele excluiu os inativos e fiquei com 250 ativos. Vamos lá aqui, ó, em clientes. Olha aqui, ó, eu só tenho agora na tabela clientes todos os clientes ativos, tá vendo? Ó, 250, todos ativos. Agora observe que eu mandei ele exibir a quantidade de registros que eu tinha na tabela animais, ó. Eu passei a ter 500 animais, mas eu tinha 1000 animais. O que aconteceu aqui, ó? Então aqui, perceba que o comando ele excluiu também os registros selecionados na tabela animais relacionados aos clientes. E com isso ele excluiu 500 registros que são os animais dos clientes inativos. Agora, por que aconteceu isso? Então, esse comportamento ele pode ser diferente em outros bancos de dados, mas para o SQL Server que eu estou utilizando aqui, está acontecendo o seguinte, ó. A entidade animal, ela possui a propriedade de sombra cliente ID, que representa a chave estrangeira que está relacionada com a tabela cliente. Então, no banco de dados SQL Server, essa chave estrangeira possui restrição de integridade referencial, definida por padrão através de onDeleteRestrict. Então, o comportamento padrão do SQL Server é usar a restrição da integridade referencial. E com isso, ele vai impedir a exclusão de um registro pai, ou seja, da tabela cliente, se houver registro filho, ou seja, registro nas tabelas animais, referenciando esses registros na tabela cliente, que seria aqui o cliente ID. Então, olha, eu tenho aqui na tabela animal, olha aqui, ó, a chave estrangeira cliente ID. Então eu tenho um relacionamento entre animal e cliente. Por isso, o comportamento padrão do SQL Server é impedir a exclusão. Então, quando eu executo o método executeDelete, o SQL Server verifica as restrições de integridade da chave estrangeira e, por padrão, está definida a restrição onDeleteRestrict. E isso vai impedir a exclusão dos clientes com registros relacionados. Então, para resolver essa violação, o SQL Server automaticamente propaga a exclusão para os registros filhos relacionados, excluindo os animais dos clientes relacionados com o cliente ID que eu estou excluindo da tabela clientes, ou seja, todos os clientes inativos vão ter os seus animais excluídos da tabela animais, porque eles foram excluídos da tabela cliente. Isso pode ser verificado aqui, ó, indo no banco de dados, na tabela animal, expandindo aqui, ó, a pasta chaves. Olha aqui a chave estrangeira, animais clientes, cliente ID. Então vou clicar aqui em modificar. Olha aqui, ó, excluir regra, tá em cascata. Ele vai fazer a exclusão em cascata, tá vendo? Por padrão. Então isso é um comportamento do SQL Server. É por isso que isso está acontecendo. Então você tem que tomar cuidado quando você usar o método executeDelete para esses cenários que eu estou mostrando aqui quando houver relacionamento entre as entidades. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.